37 a 47. Atos 2. Atos capítulo 2, do 37 a 47. Amém? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Muito bem. Há um hino que nós cantamos, ele não está num cantor cristão, mas está no HCC. Ele diz mais ou menos assim: que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me total perdão, e por aí vai, não é verdade? Mas a pergunta principal é essa: o que estou fazendo se sou cristão? Pedro, aqui no capítulo 2 de Atos, ele faz um discurso brilhante. Ele prega a palavra de forma poderosa. E após esse discurso, as pessoas que ouviram perguntaram a ele e aos demais apóstolos: o que nós vamos fazer? O que precisamos fazer? Talvez também nós, alguns com 20, 30, 40, 50 anos como crente, se nós formos calcular quantas vezes já ouvimos a mensagem, ou mensagens da palavra de Deus, a gente não vai ter um número correto de quantas. Mas parece que em nossas vidas, a gente está sempre perguntando, quando termina a mensagem: e agora, o que é que eu faço? Eu já ouvi alguns crentes maduros, dizerem assim: se eu não fosse crente, eu aceitava Cristo de novo. De tão boa, de tão poderosa que é a mensagem. Alguns ficam assim, extasiados com a mensagem de alguns pregadores. Mas a pergunta ainda é esta aqui, que está no livro de Atos: o que faremos depois de recebermos esta tão grande mensagem? Aquelas pessoas aqui que ouviram a mensagem que não tinham Cristo como Salvador, elas receberam a Cristo, receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se e foram batizadas quase 3.000 almas. Imaginou? Apenas, se nós formos olhar como nós olhamos no texto aqui, a gente vê que Pedro não falou tanta coisa assim. Ele falou aquilo que Cristo fez, o que aconteceu no ministério, na caminhada de Jesus. E as pessoas ficaram tocadas pelo Espírito Santo e receberam a palavra. E a gente fica perguntando como os corações das pessoas, e muitas vezes os nossos, estão tão duros.
para perceber e entender o que Deus quer para nós. Mas nesta noite eu separei pelo menos 3 coisas que nós precisamos fazer, que está aqui no verso 42. A primeira diz aqui: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu estava conversando. Quem foi, meu pai? Foi com alguma pessoa que estava conversando aqui antes de começar. E disse o seguinte: antes, quando nós éramos jovens, a gente tinha notícia que haviam 3 igrejas, as principais: a Assembleia de Deus, Batistas e Presbiterianos. Não é verdade? Hoje você encontra igreja para tudo quanto é tipo e gosto. Doutrinas diversas, ensinamentos diversos, dogmas diversos, adoração assim, assado, faça assim, faça desse jeito. Então, em todo lugar, como diz, tem igreja para tudo quanto é tipo, quanto é gosto. Mas o convite, mas a palavra que Pedro deu para aquelas pessoas que estavam chegando na igreja, primeiro foi esta: perseverem na doutrina dos apóstolos. Amém. Estes homens que caminharam com Jesus, ouviram Jesus, absorveram o ensino de Jesus, foram fiéis ao ensino de Jesus. Mas o que nós precisamos perseverar? Precisamos perseverar na fidelidade, na entrega da mensagem de Deus. Amém. Na mensagem do Evangelho. E por que isso? Porque muitas vezes nós vamos ter a oportunidade de falar de Jesus, e às vezes nós pedimos tanto esta oportunidade e deixamos passar. A gente aprende, a gente sabe que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. E não se envergonhar deste Evangelho. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade e ser fiel na entrega desta mensagem. O que Cristo fez, o que Cristo está fazendo através das nossas vidas. Então, sejamos primeiramente fiéis na entrega da mensagem. Amém. Segundo, crer naquilo que prega. Certa feita, eu estava ouvindo um pastor pregando, e ele ensinando sobre evangelismo. E ele disse algo que chamou a atenção de todas as pessoas. Ele disse assim: o muçulmano, o xiita, aquele que coloca bombas, ele prega aquilo como se fosse a maior verdade do mundo, a ponto de morrer. Ele crê piamente naquilo. Ele vai chegar lá no paraíso, vai ter 7 virgens para ele, e ele crê isso como a maior verdade do mundo. Ele, para onde estiver, coloca o tapete dele, e a gente viu isso na Copa do Mundo. Alguns jogadores chegam lá e se voltam lá para Meca, seja para onde for, para fazer a sua prece, sua oração. E às vezes a gente olha assim e faz: puxa vida, que exemplo. Nós precisamos crer na mensagem que nós pregamos. Amém. A mensagem que salva, liberta, cura, modifica, transforma. Amém. E por que nós dizemos isso? Porque muitas vezes a gente prega para uma pessoa, a gente fica: será que foi? Poxa, você não crê na semente, não? Se você plantar uma semente, você não vai acreditar que ela vai
crescer e frutificar e vai dar fruto? Porque se você não crê, é melhor você não plantar. Não é verdade? Isso. Precisamos crer, ser fiéis naquilo que nós cremos. Amém. Saber responder a cada um a razão da nossa fé. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Nós vivemos numa época em que doutrina, ensinamento bíblico, deixou de ser algo prioritário nas igrejas. Se fala muito em louvor. Louvor, prosperidade. E muitas pessoas chegam numa igreja e chegam até a ser batizadas, mas elas nem conhecem o bojo de doutrinas da sua denominação. De onde eu vim? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou? Porque eu sou batista, a gente aprendeu isso, né? Lá atrás. Os rudimentos da fé. E ter condições de abrir a palavra e mostrar através da palavra a razão daquilo que eu acredito, que eu creio. Deve estar embasado na palavra. Isso nos chama atenção para uma coisa. Nesse tempo de correria tão grande da nossa vida, né? Trabalhar, viver, lutar pelo pão de cada dia, problemas pessoais, lazer, tanta coisa. Quanto tempo nós gastamos com a palavra de Deus? Quanto tempo a gente gasta? Lendo, estudando, pesquisando, meditando. Então nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar nesta palavra. Mesmo depois de tanto tempo como crente, a gente precisa voltar. Um coreano diz, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. É antigo assim, né? Quero voltar ao primeiro amor, né? Então, precisamos voltar. Eu quero novamente isto na minha vida. Este fogo, este ânimo, esta coisa que me impulsiona a viver, a morrer por isso. Porque é para isso que Deus nos chamou, que Cristo nos chamou. Não foi isso? Para morrermos por Ele. Para vivermos para Ele. Amém. Para continuarmos a pregar a mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, eles perseveravam, além da doutrina dos apóstolos, na comunhão. Como tem sido difícil esta palavra, este convívio com as pessoas. Viver em grupo não é fácil. Viver em comunidade é complicado. Viver a dois, mais complicado ainda. Viver a 3, a 4, a 10 é muito complicado. Mas dentro deste tema comunhão, a gente aprende que nós precisamos realizar algo em comum. Precisamos ter sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir, sentir, identificação. Nós, quando recebemos esta doutrina batista, como nós éramos apegados um ao outro, como nós protegíamos um ao outro, como nós queríamos saber como estava o outro, como a gente queria que o outro tivesse o mesmo pensamento, a mesma ideia que nós, para que pudéssemos ser um. Não é isso que Paulo nos convida à unidade? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus que é sobre todos e para todos. Então precisamos ter esta comunhão uns com os outros. Não é fácil, mas nós precisamos perseverar. Perseverar no orar, no servir e ajudar em união. Por que perseverar na comunhão e orar? Sueli passou algum tempo cuidando de uma menina lá da nossa igreja, Larissa, não sei quem conhece, acho que ninguém conhece não, né? Larissa, ela estava com câncer. Dona Sula conhece. E quando tinha algum problema, alguma coisa grave acontecia com ela no tratamento, aí ela e Carla acionavam quem ela podia acionar. Quem você puder acionar, aciona. O problema é esse, ela está passando assim, se não fizer isso ela vai morrer. Como ela diz, um SOS, um pedido de socorro. Oração. Parece que a distância, às vezes, ela nos isola. Para que eu vou pedir para orar por esse problema? Irmão, ore por mim. Mas isso faz parte da comunhão. Ore por mim. A gente aprende que quando a gente ora pelo outro, a gente vai aprender a servir o outro. E a gente só pode servir ao outro quando a gente vai para a casa do outro e vê a necessidade do outro. É verdade. Precisamos fazer tudo como família de Deus. E na família de Deus, a gente trata um outro de irmão, né? Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã. Mas quando a gente vai tentar colocar isso na prática, como é difícil. Porque nós temos as nossas próprias individualidades, a nossa pessoalidade. Mas nós fazemos parte de uma família só, a família de Deus. E quem tem família sabe, né? Tem gente complicada pra caramba. Não é verdade? Tem aqueles que são ótimos, você trata bem, excelente, mas tem aquele que pisa no seu pé. Eu sempre digo à minha esposa que o melhor lugar do mundo, depois da minha casa, é a igreja. Com problema, com dificuldade, com gente problemática, sem gente problemática, com gente doente, mas é o melhor lugar do mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia disse, o salmista disse, alegrei-me quando me disseram. Então ele achava que a casa do Senhor era o melhor lugar do mundo. E ele sabia que tinha gente problemática. E nós precisamos conviver com estes, ajudar. E nós que somos mais maduros, muito mais ainda. Comunhão com Deus, com os irmãos. Não é isso que a gente acontece no partir do pão, na hora da ceia do Senhor, né? Se você estiver em comunhão com Deus e com seu irmão, coma do pão, beba do cálice. Mas às vezes, é uma coisa que a gente, de adolescente, de jovem, que é batista aqui, a maioria, a gente fica pensando assim, né? Quando a gente era adolescente. Rapaz, aquele pecado, eu vou orar que eu nem posso participar da ceia. Não era assim que a gente pensava? Isso não pode... Mas há algo mais grave. Você está em comunhão com seu irmão. Olha só. A Bíblia diz uma coisa que eu acho interessante. Olha, se o irmão tiver alguma coisa contra você, veja como a Bíblia, eu sempre digo assim, a Bíblia é doida. Vá lá você, peça perdão a ele e vá adorar a Deus. Vai entregar sua fé. Isso é que coisa. Aí, eu estou na hora da ceia, eu peço perdão por tudo quanto é pecado. Mas esqueço que eu deixei de pedir perdão ao irmão. Magoei ele, feri. Em comunhão com Deus e com os irmãos. Amém. O que esta comunhão vai produzir em nós? Temor a Deus. Foi o que aconteceu com esses irmãos aqui de Atos. Em cada alma havia temor. Estava todo mundo junto, cuidando um do outro.
preservando a vida do outro. Havia temor porque eles esperavam, estava iminente a volta de Jesus Cristo. Como hoje a gente aguarda a iminência da volta de Cristo, a gente sempre diz, né? Ele está às portas. Imagina naquela época. Temor a Deus. Crescimento. Eu tenho escutado uma palavra esses dias que se chama comunidade. Depois que nós saímos da igreja batista, alguns continuaram em outras igrejas batistas, bíblicas. Mas muitos de nós foram para outras igrejas. Da convenção, alguns foram para a Assembleia, outros foram para a igreja presbiteriana, outro foi para Deus Amor. Mas qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo de termos esta comunhão? Crescimento. Não foi para isso que Deus nos deu os dons, para que pudéssemos crescer juntos, edificados no corpo de Cristo. Então a comunhão vai provocar este crescimento. Socorro. Preocupação uns com os outros. Precisamos desta comunhão para socorrer, para ajudar, para tratar, para cuidar. No pedido de socorro feito SOS, estamos aqui, nós vamos orar. Visitar. Terceiro lugar, perseverar nas orações. Lá em Mateus, capítulo 18, verso 18 a 20, fala sobre este momento em grupo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu. Quando os 2 concordarem, eu vou ouvir, eu vou atender. Então, aproveitar esse grupo que nós temos irmãos, né? Irmãos de fé. E realmente ali, orarmos. Estarmos atentos à necessidade do outro. Ajudar o outro em oração. Ora por mim, vou ver um emprego agora. Eu vou para um concurso, estou doente. É para isso que foi criado este grupo, irmãos de fé. Não apenas para a gente se reunir num sábado e fazer um lanche, mas para no momento de socorro a gente poder atender. Não é verdade? Muito bem. Perseverar na oração secreta. É aquela oração que Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto. O teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. A oração. Perseverar. Orar junto com os irmãos nos edifica e nos une. Compartilhamos nossa fé comum, nos fará ensinar aos mais novos na fé e nos leva à comunhão do corpo de Cristo. Orarmos juntos. O que nós fazemos aqui, quando nós nos reunimos, nós estamos dando um exemplo ao mundo e às pessoas. De que Cristo nos une. Amém. Apesar das diferenças. Amém. Apesar dos problemas, das dificuldades, da distância, Cristo é quem nos une. Amém. Que nós possamos permanecer firmes na entrega da palavra, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão, que em todas as coisas e em tudo, Deus seja glorificado através das nossas vidas. Aleluia. Deus abençoe.